Apurações aqui que ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Tragédia. Tragédia com T maiúsculo. Meus amigos, nesse final de semana, BR-116, distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni, 41 vidas perdidas. 41 vidas perdidas. A partir de agora, cobertura especial, você vai acompanhar todas as informações do caso, a dinâmica do acidente, como eu disse, as linhas de investigação, as contradições, entrevistas com sobreviventes, pessoas que estavam dormindo dentro do ônibus e escaparam por milagre. Cobertura completa. Vamos começar com a Alessandra Garcia, que conta agora o passo a passo dessa terrível tragédia. Imagens de uma câmera instalada às margens da rodovia mostram quando a carreta e o ônibus se cruzaram. As imagens não são muito nítidas, mas é possível ver um clarão no momento do impacto. Eram 3 horas da manhã quando os veículos colidiram e o ônibus pegou fogo. Acabou de acontecer agora. Carreta em chama, tem um carro preso lá debaixo da carreta, tinha vítima gritando. O ônibus da empresa Entran saiu de São Paulo com destino à Vitória da Conquista, na Bahia. Um trajeto de cerca de 1.500 quilômetros. Já em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, aconteceu o acidente. Durante todo o dia, as equipes de resgate procuraram os corpos. 13 pessoas foram socorridas com vida e levadas para hospitais da região. A polícia investiga se o bloco de granito transportado pela carreta se soltou e atingiu o ônibus. Foi constatado que a pedra, um bloco de granito de aproximadamente mais de 30 toneladas, se desprendeu de um semi-reboque. O conjunto veicular estava carregando 2 pedras. Uma dessas pedras se desprendeu, que foi o que ocasionou o acidente. Em consequência desse desprendimento, o atrito da pedra com o solo acabou ocasionando um incêndio, que foi o que veio a vitimar várias pessoas nesse local. Esse carro, que seguia atrás do ônibus, não conseguiu frear. Os 3 passageiros ficaram embaixo das ferragens e foram socorridos com vida. O irmão do Alexandro era um dos ocupantes. O grupo saiu do Rio de Janeiro e também viajava para Vitória da Conquista. Ele saiu de Gruçaí, Rio de Janeiro. Ele veio 1 hora na frente da gente, saiu 1 hora na frente. Ainda de manhã, os bombeiros esperavam um equipamento para auxiliar no resgate. Estamos aguardando o apoio do guincho para que possamos criar um acesso no fundo do ônibus para conseguir retirar o restante dos corpos. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal de Teófilo Otoni, mas estão sendo transferidos pela perícia para Belo Horizonte, onde a estrutura do IML é maior. Como muitas pessoas morreram carbonizadas, a identificação dessas pessoas será feita por meio de exame de DNA e de arcada dentária. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus de transporte interestadual estava com a documentação regular. Em uma rede social, o presidente Lula lamentou as mortes e disse que o governo federal se coloca à disposição da Prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para auxiliar no que for necessário. Ah, meus amigos, depois da tragédia todo mundo põe a cara, né? Mas o problema é o antes, né? São várias crônicas aí da tragédia anunciada. Pô, o cara com a carteira suspensa dirigindo. Por quê? Porque não tem fiscalização nesse país. A verdade é essa. A gente vai falar ainda hoje daquele doidão lá do bairro Castelo, estado lobisomem da mente. Já matou 2, depois bateu em 10 carros, depois já bateu de novo. Sabe, não tem ali a fiscalização, a carteira do cara está suspensa, é a mesma coisa que nada. É isso que acontece nesse país. Estradas terríveis, falta de manutenção, radares que foram retirados. Ah, o contrato venceu. Ué, ninguém sabia que o contrato ia vencer, não, pô? Ninguém tem planejamento, não? E de repente poderia ser ali uma coisa que ali a turma ia dar uma pisada no freio, poderia evitar uma tragédia. Não estou falando que foi isso, mas tudo que a gente tiver para jogar a favor da segurança, nós temos que ter, ué. E aí, quando põe pedágio também não resolve nada, infelizmente. A gente fica na mão de calango sempre, né, meus amigos? Será possível? Também a falta de ferrovias, tudo isso. Porque uma pedra de granito desse tamanho aí devia ser levada num trem. Né? Se a gente tivesse uma rede ferroviária decente, que foi completamente abandonada no país, olha o tamanho do bitelo do granito, isso aí não é
Sabe, não faz sentido levar isso numa estrada onde passam famílias, onde passam carros de passeio, onde passam ônibus com pessoas. Então, assim, são muitas questões que a gente tem que botar o dedo na ferida, porque nós estamos aqui chorando a morte de 41 pessoas, só que se nada for feito, nós vamos chorar ano que vem. Natal do ano que vem, se não for em Minas, vai ser em outro estado, mas provavelmente vai ser em Minas, porque é a maior malha viária do país. Então, até por questão de estatística, os acidentes acontecem mais aqui, é onde tem mais estrada. Pô, sabe? Então eu fico revoltado, porque a gente fica aceitando como uma fatalidade. Tem questão de fatalidade, né? Cada acidente tem sua história, mas tem muitos elementos que poderiam evitar se a gente vivesse num lugar sério. Porque imposto a gente paga, PVA é caríssimo. E cadê o retorno? Cadê o retorno para as famílias poderem passar o Natal juntas? Porque nesse momento famílias de Vitória da Conquista estão de luto. Nesse momento eles estão tendo o pior Natal da vida deles porque estão na frente do IML reconhecendo cadáveres. Então é complicado, gente. Olha, nós vamos continuar essa cobertura. O Elvis Passos, que é um nosso correspondente região do Vale do Mucuri, um grande repórter, também acompanhou ali a questão das famílias, né? Esse pós-tragédia terrível. Na porta da Delegacia de Polícia Civil em Teófilo Otoni, um ônibus da aviação Entran, quase o mesmo modelo envolvido no acidente na BR-116 na madrugada do último sábado. A empresa disponibilizou o veículo para trazer familiares das vítimas até a cidade de Teófilo Otoni para a coleta de material genético, que vai ajudar na identificação dos corpos. Eu sou parente de Juliana, ela é minha filha, e Gerenildo, é o esposo dela, é meu genro. Qual foi a última vez que o senhor conversou com a filha do senhor? Sexta-feira, meio-dia. Estava praticamente saindo de São Paulo. Estava saindo de São Paulo. O aliás estava trocando de ônibus, porque ele trocou de ônibus na estrada. Mas quando foi sábado de manhã, já não entrou mais em contato. A gente mandava e sempre ela manda. Todo dia, 6 horas da manhã, ela já manda contato, 5 horas. Conversa com a mãe direto. Esse dia a gente já se confiou, que não mandou, sabe? A gente, como o pai, quer levar para casa, né, os corpos. E eles estão falando fazer a coleta e esperar mais 10 dias. Isso aí machuca, a gente já está machucado. Então, se a gente quer mais uma notícia mais rápida para a gente pegar esses corpos e levar até o destino. Germínio, o senhor é pai de quem que estava no ônibus? Eu sou pai do Gerenildo Silva da Fonseca. Como é que o senhor recebeu a notícia do acidente? Eu sou pelo jornal de Salvador lá, tá assistindo a televisão. Eu vi o carro tombado lá, né? Aí entrei em contato com a família lá, ninguém atendia, né? Aí é onde é que nós estamos aqui hoje. Porque a gente estava preparando para receber eles, né? A gente já estava preparado para receber, mas não desse jeito. A gente estava preparado para receber eles com um abraço, com carinho, né, na família. O material coletado em Teófilo Otoni será encaminhado até Belo Horizonte. Na capital do estado, será feita a comparação com o perfil genético das vítimas, até chegar à identificação dos corpos, que foram levados de Teófilo Otoni a bordo de caminhões frigoríficos na noite do último sábado. Os caminhões chegaram ainda na madrugada de domingo na capital. A polícia não informou oficialmente em quantos dias todo esse processo será encerrado até que haja a liberação dos corpos. A gente ouviu ali, né, um familiar dizendo que estava tudo preparado para o Natal. Estava tudo preparado para o Natal, né, gente? Eu arrepio, sabe? Porque eles iam chegar ali no sábado, iam curtir o sábado, domingo, segunda, passar o Natal. Pessoas que saíram dos seus lares em busca de dias melhores, em busca de emprego, de oportunidade. Trabalharam. Quando vai poder curtir com a família aquele momento tão especial que a gente espera o ano todo, encontram a morte. Um dos sobreviventes conversou com a nossa equipe e ele conta como foi a hora do acidente. Vamos prestar atenção, porque esse relato é muito importante. Depois eu vou explicar o porquê. Vamos ouvir. Estava dormindo, quando eu assustei, estava o ônibus pegando fogo, eu desesperado, todo mundo pedindo socorro. Ainda falei assim, meu Deus, eu não quero morrer. A hora que eu clamei a Deus. O testemunho de quem esteve em meio ao caos, a luta pela sobrevivência, o relato dos momentos de horror no interior do ônibus. Crianças, mulher com filhos, moças, pessoas de idade, e o fogo já vinha se aproximando em tudo.
Tava o ônibus pegando fogo, eu desesperado, todo mundo pedindo socorro, socorro. Aí eu desesperado, tentei sair, mas aí Deus me acalmou, consegui tirar o cinto, consegui pular mais ou menos de 1,80 m a 2 metros, me ajoguei, caí quase por cima do ombro. Gilberto Gomes de Souza tem 65 anos. Ele estava na poltrona 08. E Natalício Araújo Ramos tem 41 e seguia na poltrona 39. Eles tiveram cortes e escoriações pelo corpo. Praticamente saíram ilesos do pior acidente do Brasil desde o ano de 2007. Uma fração de segundos pode ter salvado a vida do senhor Gilberto, que na hora do acidente estava no banheiro do ônibus. Do momento em que quando eu abri a porta que eu olhei, o ônibus já vinha em chama de fogo, na altura de uns 6, 7 metros. O pessoal tudo apavorado, gritando, entendeu? Crianças, mulher com filhos, moças, pessoas de idade, e o fogo já vinha se aproximando em tudo. Entendeu? Aí eu me recolhi para dentro do banheiro, aí eu olhei por onde que eu poderia sair de dentro daquele banheiro. Aí aquela fumaça preta invadiu e aí escureceu tudo. Aí de repente o vidro do banheiro, aí escureceu tudo. Eu praticamente já estava me sufocando. Ainda falei assim, meu Deus, eu não quero morrer. A hora que eu clamei a Deus. Aí um vidro do banheiro deu uma baixada assim, abaixo da janela, mais ou menos 1 metro de largura. Aí foi onde eu vi um capim verde lá embaixo. Eu me ajoguei numa rebanceira na altura de 7 a 9 metros. Caí lá embaixo. Entendeu? Aí quando eu subi para cima, eu vim arrastando de lá debaixo daquela rebanceira, que praticamente os bombeiros não iam me achar lá embaixo, me pegando de pé em pé de capim. Aí quando saí em cima, o ônibus já tinha todo queimado. Tinha umas pessoas do lado de fora, que foi do acidente do ônibus, muito ferido, praticamente só respirando, entendeu? Em estado grave. E essas pessoas praticamente, pelo que eu vi hoje... Não deu pra ver ninguém, só eu na cadeira, estava sentado na cadeira com cinto de segurança, não deu pra ver ninguém, só vi gritando socorro, criança chorando, só essas coisas assim. Não deu pra ver nada, aí eu consegui pular e sair, cara, e só vi o fogo foi questão acho que de 7 a 10 minutos, queimou tudo. Relatos impressionantes, né, cara? Você pensa bem. Pulou na ribanceira de 7, 8 metros, depois foi escalando ali, ó, engateando até chegar na rodovia, quando o Corpo de Bombeiros já estava lá, né? E foi no banheiro justamente na hora. Provavelmente salvou a vida dele. O outro rapaz pulou de cerca de 2 metros, fugindo das chamas. São relatos impressionantes, né? Relatos impressionantes. E traz aquela polêmica da dinâmica do acidente, que é outra questão que a gente vai aprofundar. 2 dias após o acidente, né, envolvendo esse ônibus, a carreta e o carro, a busca de respostas para a maior tragédia recente da história em rodovias federais está em curso, né? Peritos trabalham para esclarecer detalhes da tragédia e a polícia procura pelo paradeiro do motorista da carreta que pode ter provocado o acidente. Enquanto isso, seguem os trabalhos de amparo com sobreviventes e familiares das vítimas, que aguardam a angústia pela identificação dos corpos, que é um trabalho dificílimo, técnico-científico. Foi criada toda uma força-tarefa pelo governo de Minas para dar essa pronta resposta o quanto antes. Parentes das vítimas começaram a chegar a Belo Horizonte na manhã de domingo. Além da dor pela morte dos familiares, a indignação pela falta de acolhimento por parte da empresa responsável e também pelo motorista da carreta que abandonou o veículo batido na estrada e fugiu. Aconteceu tudo bem, mas eu acharia que a empresa deveria prestar um pouco de atenção para as vítimas, todas as vítimas, orientar, que tem muita gente que está perdido, não tem orientação nenhuma, não tem ninguém dando apoio nenhum. O irmão de Alício, Tiburtino Ribeiro Reis, tinha 60 anos e saiu de São Paulo para ir ao interior da Bahia, onde estava construindo uma casa. Nós éramos uma família de 7 irmãos e uma irmã, inclusive já morreu mais 2 já nesse problema assim. Nós já saímos daqui para lá,
com coisa, as correrias. O pai de Karine Boldrini contou que ela viajava para Vitória da Conquista com o filho de 7 anos e com a companheira Milena Brito. Apenas o menino sobreviveu. Foi ele quem pediu aos bombeiros para avisar o avô do acidente. Muito abalado, Clóvis, de 60 anos, diz que as famílias não estão recebendo o atendimento que precisam. Não, até agora a gente tá sem saber de nada, só estou pedindo para guardar. Segundo a Polícia Civil, 41 corpos deram entrada no Instituto Médico Legal, o IML, de Belo Horizonte, transferidos de Teófilo Otoni. Os legistas agora trabalham para realizar os exames e liberar os corpos para as famílias. A estrutura da Academia de Polícia Civil será usada para receber os parentes que chegam de outros estados. 12 deles já passaram por processo de identificação e 2 estão em processo já de liberação para as famílias. O restante dos corpos, né, estão muitos em estado avançado de carbonização, né, então essa análise toda vai ser feita aqui pela equipe da antropologia do ML e nós passaremos a coleta do material genético e toda essa informação documental que as famílias possuem e que vão poder contribuir para esse exame, né, para dar celeridade. O motorista do ônibus é um deles. O Eberton da Silva Ribeiro tinha 38 anos e era um profissional experiente. O irmão dele, que prefere não mostrar o rosto, disse que o Eberton havia chegado de outra viagem quando foi acionado pela empresa de turismo para o serviço. Foi cobrir uma folga do motorista responsável pela viagem, porque, se eu não me engano, eu ouvi dizer que o motorista tinha que levar filho ou filha no médico. E a gente descobriu o acidente por meio de internet, de rede social, porque a empresa mesmo não notificou nada, não entrou em contato, não comunicou e até agora está aqui sem vir dar um suporte para a família, principalmente não só pelo meu irmão que era funcionário da empresa, né, mas tinha que ter um apoio maior por ele ser o funcionário que foi cobrir a folga que infelizmente não era o dia dele trabalhar, né. Segundo a polícia, o motorista da carreta teve a carteira de habilitação apreendida em uma blitz da Lei Seca em 2022, após se negar a soprar o bafômetro. Durante o processo, ele teve o direito de dirigir suspenso. A suspeita é de que a carga com o bloco de granito estivesse acima do limite de peso permitido para o veículo. A investigação preliminar aponta que o bloco se desprendeu da carreta e atingiu o ônibus que vinha no sentido contrário. O que se levantou inicialmente é que o caminhão transitava no sentido Belo Horizonte e o ônibus no sentido oposto, ou seja, no sentido da Bahia, e num dado momento, que é um trecho da rodovia de declive, onde há uma curva, essa composição traseira do bitrem trazia uma grande pedra de granito que teria, né, se desgarrado do bitrem e atingido em cheio o ônibus. Tá aí o grande doutor Saulo, vocês viram ali a força-tarefa, né? Coronel Rezende representando o governo de Minas ali, Tenente Coronel Santiago, a Polícia Militar, doutor Saulo, a Polícia Civil, o IML, porque nesse momento é o trabalho em conjunto para pelo menos minimizar a dor, a dor dos familiares. Fazer um pronto reconhecimento o mais rápido possível diante de corpos, né, que é duro dizer isso na hora do almoço, mas ficaram completamente devastados, né? Então tem que trabalho arcada dentária, DNA, enfim, uma força-tarefa dos peritos do IML, que são heróis anônimos, trabalham ali em meio à tragédia, em meio à morte, para dar dignidade à vida, que é isso. Agora, uma polêmica em relação à dinâmica do acidente. Porque vocês ouviram aí o doutor Saulo, ali inicial aqui, aquela pedra de granito, nós temos imagens, o bitelo de granito teria caído da carreta e aí o ônibus acabou se colidindo. Já alguns sobreviventes alegam que um pneu do ônibus teria estourado e aí o ônibus acabou perdendo o controle e bateu na carreta. Então isso aí, qual a verdade da dinâmica dos fatos? Somente a investigação. Por isso é toda a importância dessa força-tarefa envolvendo polícia civil, peritos, que vão fazer toda a análise para a gente chegar na dinâmica dos fatos. Agora, o motorista da carreta, independente de qualquer coisa, totalmente errado. E sumiu na neblina. No meio da tragédia, ele, deu o pé, filho. Não é atitude de homem, pô. Independente de qualquer situação, fica lá. Poxa, e o cara não poderia estar dirigindo. Carteira suspensa. Esse país nosso é uma bagunça. Sem falar a duplicação, né? Que não sai nunca do papel.
Se fosse pista duplicada, talvez isso também não aconteceria. Vamos direto. É revoltante. Eu quero ouvir seu comentário aqui. Se você também fica indignado como eu. Porque a gente não pode achar que só é uma fatalidade. Não é só uma fatalidade, né? Suzana Vieira, ao vivo do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, IML, trazendo aí a atualização dos dados de identificação de vítimas, o clima entre familiares. Suzana, véspera de Natal não é a véspera de Natal que ninguém imaginava, né? Ninguém queria, mas infelizmente agora esse trabalho fundamental da Polícia Civil, do IML, para dar dignidade a esses familiares que estão devastados, né? Boa tarde, Suzana. Como é que tá o clima aí? Pois é, Renato, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou aqui em frente ao Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, onde estão sendo identificadas as vítimas dessa tragédia da BR-116 em Teófilo Otoni. A todo momento, Renato, chegam familiares, pessoas próximas aqui. O pessoal está muito consternado, muito triste, não é para menos, né? Eles preferem, inclusive, nem gravar entrevista. Agora há pouco eu conversei com uma jovem que estava acompanhada do namorado dela, estava chorando bastante. Ela disse que perdeu 2 tias e também perdeu um primo nessa tragédia. Ela veio de São Paulo para ajudar nesses trâmites, né, da liberação dos corpos para que eles sejam encaminhados para São Paulo. Agora há pouco também nós vimos uma família aqui, estava chorando bastante, mas também não quis falar com a imprensa. A gente respeita bastante nesse momento, né, Renato? Como você disse, as pessoas estavam se preparando para passar o Natal em família, na Bahia, e infelizmente acontece uma tragédia dessa. Até o momento, o que foi passado para nós aqui de informações é que 12 corpos já foram identificados e 6 liberados, Renato. Então, esses são os dados desse momento que a gente tem aqui agora no IML, 12 corpos identificados e 6 liberados. E como eu disse para você, a todo momento chegam aqui familiares, pessoas que vieram de longe, né? Nunca imaginavam que fosse deparar com uma tragédia dessa. A gente está vendo vídeos nas redes sociais, pessoas comemorando, preparando ali, estou fazendo uma farofa para levar para viagem, um casal que acabou morrendo. Estou preparando uma farofa para levar, estou indo para a Bahia, comemorar o Natal com os meus familiares, mas infelizmente todos foram vítimas dessa tragédia, né? 41 pessoas morreram, como a gente viu na reportagem da ETEL, e uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil aqui de Minas Gerais, exatamente para que esses corpos sejam liberados o mais rápido possível, para que a família possa, né, fazer essa despedida dessa tragédia. É muito triste a gente pensar nisso tudo, né? 41 pessoas, tinham crianças, tinham casais, pessoas que estavam planejando passar o Natal com a família, um momento gostoso, uma ceia. Infelizmente agora essas pessoas estão mortas. As familiares estão aqui sem entender ainda ao certo o que aconteceu, apenas querendo que essa liberação seja feita o mais rápido possível para fazer o enterro digno a essas famílias. A gente vai continuar aqui, Renato, durante todo o dia, para acompanhar essas famílias, acompanhar a liberação desses corpos, e qualquer momento a gente volta com mais informações. Mas o clima é de muita tristeza. Voltamos com você. Não poderia deixar de ser, né, Suzana? Muito obrigado. Então, 12 vítimas identificadas, gente, dessa tragédia sem precedentes na história de Minas Gerais e do Brasil. Né, o doutor Thales Bittencourt, que é o superintendente de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil de Minas, está empenhadaço, né? Todo mundo, né, suspendeu folga de todo mundo, dos peritos, dos médicos legistas, também os peritos odontológicos, que nesse momento a arcada dentária é fundamental. Então esse trabalho da perícia técnico-científica é muito, mas muito importante nesse momento, toda a equipe do Thales Bittencourt. Eles têm, né, a equipe de Minas tem uma experiência ímpar com as tragédias que infelizmente aconteceram aqui, de Brumadinho e Mariana. Então são peritos, são legistas muito experientes, que certamente vão conseguir dar uma pronta resposta o mais rápido possível. Porque também não adianta fazer o trem pelas coxas, né, gente? Tem que identificar certinho, tem que ser científico, tem que bater ali. Batendo, libera. Mas assim, é um Natal destruído, né? É um Natal destruído. Vamos ouvir algumas opiniões aqui. O Shelley, Renatão, que tristeza. Revisão de conformidade. Renatão, motorista atropelou e fugiu, o que é isso? A dinâmica ainda está sendo levantada, mas assim, é complicado, né? Denise Freitas, reflexo da impunidade. Porque se a pessoa tem a carteira suspensa e nada acontece, é um reflexo da impunidade, não deixa de ser. Maria Rita, quantos acidentes mais vão acontecer? O Guzmão falando, Renatão, e a duplicação? E também, por que não tem uma divisória, um guarda-rail entre as pistas? É verdade, isso também a gente não vê, né?
E principalmente a duplicação, porque imposto a gente paga e muito, sabe? Ah, não, só pode duplicar se privatizar. Aí privatiza, põe o pedágio e não faz nada. A 040 privatizou, ficou anos aí, não fizeram 1 quilômetro. 1 quilômetro. Agora privatizou de novo. Vamos ver se agora sai, né? Mas é revoltante, pô. Eu fico revoltado. Tá aqui também o Cabo Max da Rotan, totalmente indignado com esse acidente. A gente fica indignado mesmo, vai mandando a sua opinião, a gente continua essa cobertura. Então, a notícia de momento, 12 vítimas identificadas. Fácil não, gente. Chamar meu amigo Thiago Comédia, que tem um recadinho.